SG4, inspirando a excelência. Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui novamente no Gestão em Ação, o nosso podcast para falar de gestão e sustentabilidade. Hoje, uma entrevista maravilhosa. A gente já estava há muito tempo querendo trazer uma especialista, né, uma profissional que pudesse apresentar esse tema aqui no nosso episódio. Vamos falar de diversidade, vamos falar de inclusão, vamos falar da comunidade LGBTQIA+. Como que hoje a comunidade ela se porta e, infelizmente, sofre muito preconceito. A gente vai trabalhar aqui com uma discussão de trabalho, de inclusão, de respeito, empatia. E nada melhor que uma especialista para trabalhar com a gente. Keila Nieto, seja bem-vinda aqui no nosso episódio. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou me apresentar. Eu sou a Keila Nieto, eu sou imigrante colombiana, então é melhor já esclarecer, já falar, né, por causa do meu sotaque. Sou imigrante colombiana, morando aqui em São Paulo, no Brasil, há 20 anos. Eu sou uma mulher cisgênera, pansexual, lida e tratada como branca no Brasil, apesar de me identificar como uma mulher latino-americana, mestiça, de pele clara. Vou falar um pouco mais sobre essas definições mais adiante. E sem deficiência e agora já faço parte do clube de pessoas 50 mais, né? Eu sou antropóloga urbana, né, com concentração em economia e tenho um mestrado em desenvolvimento internacional sustentável, né, nos Estados Unidos, que era onde eu morava antes de vir para o Brasil, né? E eu sou a fundadora e consultora sênior da Integra Diversidade, que é uma consultoria dedicada, né, para temas de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, em conjunto com uma série de profissionais, mulheres das mais variadas representatividades aqui no Brasil. Muito bom, Keila. Keila, primeiro, né, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, né, poder, né, trabalhar o teu conhecimento, você apresentar tudo isso que você sua jornada profissional e tudo que você pode nos ensinar aqui, nos abrir a cabeça sobre vários aspectos e também o nosso público. Um ponto importante aqui é que a gente normalmente começa o nosso episódio fazendo uma pergunta. Hoje, falar de diversidade e inclusão é naturalmente conectado ao mundo ESG, mas eu queria, né, pedir para que você, dentro desse todo o seu conhecimento, falar desses dois temas, inclusive da comunidade LGBTQIA+, como que esse tema tão importante sendo tratado agora impacta uma empresa, uma sociedade no tema ESG. No seu ponto de vista, como que esse tema está incluso aqui e qual que é a potência dele dentro da sustentabilidade? Olha, vamos começar um pouco, né, abordando essa questão da centralidade, da relevância e, além de centralidade e relevância, da urgência de se tratar um guarda-chuvas, né, como as questões ambientais, sociais e aquela terceira, né, que poucas pessoas sabem exatamente o que significa, da governança, né? Nós chegamos num ponto da história da humanidade no qual a proliferação de pessoas e o tipo de atividades que a gente realiza para sobreviver, para viver, né, e para nos reproduzirmos, estão franca e diretamente afetando o planeta e a nossa subsistência e sobrevivência de uma maneira tão alarmante que chegou a hora de realmente sentar e não mais ignorar esse impacto, né? Então, nesse sentido, nós estamos vendo dois dos tripés, né, que foram formados pela sigla ESG, né, que é o E de Environmental, que é o ambiental, no qual as nossas práticas, além das práticas, a forma da gente
consumir, a forma da gente circular bens e produtos, né, tem tudo a ver com aquilo que é a parte social, né? Não estaríamos falando de uma parte ambiental se não houvesse uma parte social, que quer dizer do ser humano, que está desregulada, desbalanceada, que está em franca, vamos dizer, desequilíbrio, né, com aquilo que é o meio ambiente, né? Então, quando falamos sobre pessoas e grupos sociais, nós precisamos levar em conta essas desigualdades e inequidades no acesso, não só no acesso não só às questões de trabalho, de subsistência, de consumo de produtos, né? Como também a forma como nós somos pessoas entendidas, tratadas, contempladas ou não dentro da sociedade e dentro dos espaços de poder. Perfeito. Quando a gente fala espaços de poder, falamos não somente nos espaços políticos, falamos nos espaços econômicos, nos espaços acadêmicos, nos espaços de visibilidade nos meios sociais e etc. Né? Então, é assim que a gente chega nesse entendimento de que, quando falamos do social, precisamos entender as particularidades, as inequidades, as desigualdades, não só atuais, como históricas, porque não são recentes, né? São produto de uns processos de normalização das desigualdades, dos preconceitos e os preconceitos que vão resultar em discriminações, né? Essas discriminações frequentemente evoluem para segregações e extermínios. Perfeito. Né? Então, por isso que quando sentamos e a gente fala e traz na mesa esse tema de olhar para as pessoas na sua pluralidade e entender como muitos desses aspectos das suas pluralidades têm sido descartados, ignorados, ou então têm sido manipulados para se aproveitar de certas estruturas históricas, essas pessoas já estão vindo trazer esses temas para a mesa e finalmente estão tendo que ser escutadas e contempladas. Né? Eu acho um desafio, né, Keilen? Eu, naturalmente, trabalho nesse tema de sustentabilidade há muito tempo. E eu vi que em 27 anos, que é o tempo que eu me dedico a estudar esse tema, você vê como que esse tema evoluiu nos últimos anos, né? Porque há 27 anos atrás, se falava pouco de diversidade, né? Muito pouco. E você tem ali, aí eu não sei a data exata, mas você começa a ter uma evolução da discussão. Começou com, talvez aí me corrija, mas o tema GLS, depois LGBT, depois LGBTQIA, e você vai ampliando todos, né, respeitando, né, todas as opções e a maneira como a pessoa se enxerga, se sente. Né? E eu acho que é um respeito muito grande ao que é diferente do que as pessoas hoje estavam mais acostumadas. Essa questão histórica é onde eu quero te fazer uma pergunta, né? Primeiro que a gente vive hoje uma sociedade que está em eterna evolução. E o preconceito é algo que está no meio da sociedade. E de uma forma muito intensa ainda, muito latente. E é um desafio, né? E é um desafio você convidar as pessoas a olhar isso de uma forma diferente. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, começamos por onde? Né, na sua sugestão, assim, obviamente de uma maneira mais geral, como que você sugere, e imagina, o seu trabalho é esse, né, você tem hoje um escopo, né, como consultora, como promotora desse tema, você está num ambiente familiar, um ambiente de empresa, como é que você inicia um convite às pessoas a observar o diferente, respeitar o diferente? Que ele, né, diferente dele, né? Não que seja diferente, mas que seja diferente dele e ele respeite isso. Como é que você começa essa promoção e esse convite às pessoas, Keilen? Olha, eu acho que não precisa ser um bicho de 7 cabeças, sabe? Você mesmo falou
essas conversas, elas muitas vezes se iniciam, né, pela mesa de jantar em família, né? Mas outras vezes elas vêm de outras fontes, na mesa do bar, na reunião com as pessoas amigas, ou então através daquela empresa que você está trabalhando e foi Percebe um trazido. evento. Exatamente, Um evento recebe discriminatório. exatamente muitas vezes pela primeira vez na vida, né? Se deparar com esses outros temas. Em qualquer uma das ocasiões, é fundamental que as pessoas entendam que a pluralidade e a diversidade já faz parte de todo o ambiente onde você tiver mais de uma pessoa. Perfeito. Né? Como antropóloga, é a primeira coisa que você entende, né? As pessoas, elas tendem a se agrupar, né? Homo sapiens sapiens teve esse sucesso, vamos dizer, em proliferação né, de pessoas, e chegar nesse nível, né, de população, sim. Justamente por aprender a formar grupos, né? E grupos de certas afinidades e questões em comum, né? Com o passar do tempo, essas questões em comum foram se solidificando de tal maneira que chegou a convertir-se em lei, né? Naquilo que as pessoas até faz pouco tempo chamavam de normal, a norma, né? E a norma sempre sempre foi né? Então, a norma de você ter que ser heterossexual, uma norma de como se vestir, uma norma de como estar em qualquer lugar, com quem casar, como casar e etc. Como ter todos esses ritos. Essas normas, elas foram se solidificando e nessa solidificação, muitas pessoas tiveram que se esconder, se adequar, né? Se podar, né? E quando não dava para se esconder, se podar, se adequar, como em questões de vamos dizer, de gênero ou de identidade étnico-racial, se fez muita coisa para da maneira que for possível, se aproximar a essa norma. Se violentar de muitas maneiras, né, para se aproximar dessa norma. Hoje em dia, chegamos num estágio no qual a gente, felizmente, está em contato com muitas fontes de informação. Você trouxe um caso, né, que antes, quando eu cheguei no Brasil, era em 2003, foi o primeiro país que eu encontrei na minha vida que tinha GLS. Né? Eu venho da Colômbia, eu fundei o primeiro grupo LGBT numa faculdade na Colômbia em 1996. Né? Depois fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos, conheci pessoas do mundo inteiro, enfim, optei por vir para o Brasil em 2003. Primeira vez, um choque muito grande, porque eu, como naquela época me chamava de bissexual, né? Falava, não, parabéns para né, as pessoas gays, lésbicas, parabéns para as pessoas simpatizantes, mas cadê o restante de nós nessa sigla? Né? Felizmente, isso foi se atualizando no Brasil. Né? Não porque não existisse no mundo inteiro, né? Como estou te falando, inclusive na Colômbia, não estamos falando da Suíça, do Canadá, não. Estamos falando da Colômbia. Então, isso mostrou que o Brasil finalmente foi se abrindo, né? Para fazer parte de umas discussões globais, inclusive regionais, que foi atualizando uma série de conceitos próprios, sabe? Então, esse foi né? Que agora passou a contemplar outras formas de ser, estar, se sentir, amar e se expressar, e se expandiu para LGBTQIAPN+.
né? Pode ser menos, pode ser mais, enfim. O importante é que as pessoas tenham a consciência de que há uma representatividade para além dessas 4, né, populações contempladas ali inicialmente. E isso aconteceu também com as questões de gênero, né? Quando eu cheguei, eu me chamava de feminista, estava acostumada a me chamar de feminista, no sentido de avançar pela equidade da mulher, né, claro. das mulheres, sempre no plural, Das mulheres, sim. né? E nos espaços de toma de decisão. E isso, as pessoas abriam os olhos, né? Falando, gente, não, era um xingamento naquela época, e acho que ainda é em alguns Para lugares algumas pessoas, do Brasil. Mas uma questão que me pegou muito é que o conceito de assédio não existia. Quando você Hoje, chegou no Brasil aqui? quando eu cheguei no Brasil, eu falei, gente, mas tem muito assédio nas assédio aqui. ruas, né? E as pessoas também me olhavam com cara de estranhamento. Mas você como está falando, assim? né? Você está falando. Toda mulher gosta de se sentir, abordada. claro, de se sentir desejada, de saber que é desejada. Toda mulher gosta de saber Uma que generalidade é desejada. absurda, né? Absurda na naturalização de violências que eram, né? Hoje em dia, 20 anos depois, entendemos, sabemos o que é, temos maior preparação, né, para saber o que é assédio, estamos discutindo e há leis, né? Há leis nos locais de trabalho. Então, muita coisa mudou. E, finalmente, eu cheguei com a imagem do Brasil, com aquele cartaz da Embratur, da democracia racial, sabe, brasileira. E cheguei em São Paulo, na Avenida Paulista, que era o cartão postal que eu queria sempre visitar, e perguntava para as pessoas, cadê as pessoas negras, para além daquela que está limpando o chão e que está vigiando a porta. E as pessoas com muita naturalidade, não, elas moram nas periferias, é assim. E eu perguntei, mas isto para mim expressa um racismo que eu não me esperava do Brasil, sabe? E as pessoas jamais ficavam muito ofendidas de eu implicar que existisse algum racismo no Brasil. 20 anos depois, sabemos que há, sim, uma estrutura muito eficaz, construída historicamente e que continua a fazer com que as pessoas, né, não lidas e tratadas como brancas, né, tenham acesso aos lugares de poder que eu já mencionei no início. Então, muita coisa mudou, sim, inclusive entender essa urgência de vincular as ações, né, ambientais às questões sociais, porque elas fazem parte, são mutuamente ligadas, e a responsabilidade do setor privado de endereçar efetivamente as suas práticas nas duas dimensões, desde a microempresa até a grande transnacional, de maneira técnica, de maneira comprovável, de maneira séria e efetiva. Keilen, eu tenho uma percepção. Eu acho que a gente ainda engatinha muito nesse tema. Estamos muito no início. E por uma questão que a minha carreira profissional é trabalhar com grandes empresas. E a gente já tem trabalhos em multinacionais, transnacionais, empresas nacionais grandes. E lá no nosso time, isso é muito comum acontecer, empresas que, inclusive, são classificadas no Brasil como empresas que têm uma jornada em sustentabilidade reconhecida,
Eu já entreguei consultores lá que quando eu estava negociando com o cliente, uma profissional ou um profissional, falou assim, Ivo, não mulher não, a gente quer homem para esta vaga. Aí eu assim, mas por quê? Não, porque mulher menstrua, mulher tem TPM, mulher... A gente quer... E o mais interessante é que eram mulheres falando, né? Então, existe uma... E obviamente outros homens também já falaram isso. Uhum. Então, hoje, e essa é uma empresa grande, empresa de mais de 5 mil funcionários. Hoje eu vejo que mesmo empresas que hoje você tem pavimento, você já tem discussão sobre sustentabilidade, isso ainda ocorre, porque a empresa pode ter uma política fantástica, mas existe um indivíduo, um líder ali, que traz com ele uma carga de preconceito gigantesco. E talvez dentro daquele ambiente onde ele está, da grande empresa, ele obviamente ajusta o discurso dele para não expor o preconceito dele, mas dentro das pessoas isso ainda é muito forte. E eu falo isso do grande, agora você imagina, são 20 milhões de empresas no Brasil. O grande que já tem política, que já tem um código de ética, que já tem um programa de diversidade já falado, que aqui a gente abre vaga específica para mulheres em cargo de liderança, para negros, para pessoas, né, de etnias diferentes. E tem isso. Imagina para o resto do Brasil. Então eu tenho, e eu queria ouvir a sua opinião, se nós estamos ainda muito no início. E eu acho que nós estamos, mas a minha opinião é assim, nós temos que lutar tanto contra isso ainda, de uma maneira tão forte, porque hoje eu já na mesa de jantar com amigos, aquela piadinha, falar sobre qualquer diferença dele, ele é diferente sobre algum aspecto, solta aquele preconceito absurdo sobre algum aspecto, como isso ainda é comum. E eu acho que a gente ainda está muito no início, e eu quero a tua opinião sobre isso, se não já avançamos mais, ou isso já melhorou, mas eu vejo que a gente, em sociedade, nós temos um caminho ainda muito longo. Qual é a sua opinião para isso? Olha, não tem como discordar do fato de que, como sociedade, temos um caminho ainda muito longo. Né? Isso se tivermos sorte de ter um longo caminho pela frente. Sim. Porque a destruição está tão iminente, né? Como eu falo, nós estamos olhando para o abismo e o abismo está olhando para nós. Sim. Então, se tivermos a sorte de ainda ter um caminho longo pela frente, sim, temos muito a trabalhar. A questão é que isso é uma característica de todas as sociedades, inclusive na Islândia, inclusive nos países, o IDH gigantesco lá. Exatamente, né, nórdicos, né? Também lá. Também tem. Na Suécia também tem. Exatamente. Né? Tem, neste momento, um desafio muito enorme com o ressurgimento da extrema-direita radical em todos esses países de um IDH nazismo, altíssimo. Ali uma coisa enorme, né? Forte, né? Claro, e na Europa, né? Etc. Bom, enfim, então... agora, a gente precisa focar em que ainda temos tempo para fazer essas grandes mudanças. O momento é agora e abrir o espaço, né? Como a gente sempre fala na Integra Diversidade. Esse é o momento de passar o microfone. Perfeito. De dar a oportunidade não só das outras pessoas falarem, se expressarem e nós escutarmos, considerarmos realmente como das outras pessoas também agirem, abrirmos espaço para ação, né? Propor formas de ser, fazer diferentes, porque estas formas das pessoas que sempre temos estado no poder, me incluo aí, sim, como pessoa branca, cisgênera, sem deficiência e etc., para fazermos de outras formas diferentes. E acontece que essas formas diferentes de serem realizadas, muitas vezes acontecem muito mais rápida e efetivamente nas empresas pequenas. Aquelas
que não precisam ficar consultando Vários níveis 50 níveis de gestão para cima, investir centos de milhares de reais para tomar uma pequena decisão que no conjunto da obra, do número de pessoas funcionárias, vai representar uma microfração. Essas pequenas empresas, elas conseguem tomar a decisão e fazer, inclusive nas áreas ambientais, como também nas áreas de contratação de pessoas, de maneira muito mais rápida, orgânica e de adaptabilidade muito maior. Então, de fato, precisamos aprender muito mais com as pequenas, que acontece de uma forma um pouco menos enfática, menos rápida, menos engessada com as médias, mas são as grandes multinacionais e as grandes empresas que estão levando todos os créditos, né? Quando, justamente por causa da governança, estamos vendo que o caminho, né, dessa mudança precisa ser muito mais rápido, né, e muito mais abrangente do que é nessas grandes empresas. Por quê? Porque temos planos, temos formas de mensurar, de medir o que estamos fazendo, como estamos fazendo, com quem estamos fazendo, quais são as nossas metas, quem é que precisa fazer e quando chegarmos lá, por que não fizemos. Perfeito. Então, essa questão não é mais uma questão esotérica, não é mais uma questão orgânica, é uma questão que é objetiva, é mensurável, é acompanhável e é muito bem prática. Só que essas questões são realizadas por pessoas, né? Apesar do grande avanço e cada vez mais avanço da tecnologia e especialmente da inteligência artificial, ainda são pessoas que estão fazendo e tomando as decisões. Então, por isso, as pessoas que estão em casa, né, precisam saber que cada pessoa é um agente de mudança. Desde as decisões que você toma em casa, né, sobre o que vai consumir, como é que vai consumir, o que vai gastar, com quem é que você vai gastar o seu dinheiro em termos de práticas ambientais, você também tem tomadas de decisão de com quem é que você gasta seu dinheiro, quem é que você emprega, né, para o seu pequeno empreendimento. Você, como pessoa funcionária de qualquer tipo de empresa, como é que vai trazer essas pautas de trazer mais pessoas diversas em cargos de liderança e de visibilidade, e quais as práticas ambientais que essa empresa está realizando, né? Então, todas e todos nós temos um grande poder, que mesmo que sendo micropoder, é o único poder que nós temos. E ele precisa ser escutado, ele precisa ser comunicado, porque é um momento crucial para a história da humanidade. Muito bom. Keila, fantástico. Vamos encerrar esse primeiro bloco e voltamos para o próximo. E eu quero trabalhar com a Keila aqui a questão do trabalho, né, do preconceito no trabalho, no mercado de trabalho, e um bloco interessante. Então, te espero lá. Até daqui a pouco. SG4 Treinamentos. Capacitando talentos, impulsionando negócios. O Master ESG foi a prova de que é possível elevar o nível de discussão sobre o tema sustentabilidade para uma questão mais estratégica dentro das organizações. Aqui a gente teve a imersão de altos executivos com trocas riquíssimas sobre o tema. E a gente pretende fazer isso em outras cidades brasileiras. Eu posso dizer que o evento foi fantástico. Tivemos aqui a oportunidade de trocar muito com os executivos, trazer ferramentas, experiências e muitas informações para a jornada de sustentabilidade das grandes empresas do Brasil. Tivemos contribuições riquíssimas e que, com certeza, vai ajudar esses profissionais na caminhada deles em sustentabilidade.
Pessoal, voltamos aqui no segundo bloco, né, com a Keilen Nieto. Vamos falar sobre trabalho, o preconceito no trabalho, étnico, racial e todos os tipos que nós temos para deficientes, para o que o Brasil hoje, né, ele, eu na minha percepção, né, realmente você entra numa empresa hoje, você vê muito pessoas brancas, né? Então é comum, é claro, quando você vai lá em Salvador, que tem uma quantidade maior de pessoas negras e pardas, você tem uma quantidade maior. Mas você vai em empresas, né, por exemplo, aqui do Sudeste, não é comum, e eu falo isso porque a gente atende empresas grandes, tem aquele hall de empresas, a gente entra na área administrativa, você olha assim, você conta nos dedos uma pessoa negra, por exemplo. Você conta nos dedos. Tem 100 pessoas, e quando é um cargo mais administrativo, mais executivo, mais 1, 2, 3, 5 ali no máximo. E isso é e eu quero até levantar esse ponto. Eu assisti uma live sua, por sinal, muito boa, até de um grupo de pessoas que você pode citar aqui, que estavam discutindo um trabalho científico, um levantamento, né, uma pesquisa latino-americana, fantástica, fala do México, fala da Argentina, fala da Colômbia, fala de vários outros países, fala do mercado de trabalho, né, para a comunidade LGBTQIA+, as violências, tudo. Então, é um documento muito rico e aquela 1h20 foi, para mim, muito esclarecedora. Inclusive, eu vou colocar no link aqui a entrevista, porque ela é fantástica e eu recomendo. Vamos falar do mercado de trabalho. Ele é preconceituoso, ele filtra, e você sabe, Keilen, que eu quero te falar, hoje o executivo, você sabe que hoje empresa grande, vamos falar primeiro empresa grande, porque a empresa pequena, como você falou muito bem, ele seleciona, ele puxa a pessoa. Mas existem empresas grandes que isso é delegado a uma área de recursos humanos, gestão de pessoas, né? E aí você tem uma pessoa ali, você pode até ter um gestor que tem a cabeça mais aberta, um gestor mais que não seja preconceituoso, mas talvez uma pessoa que está selecionando ali E aí ela vai filtrar dentro de padrões físicos, dentro, né, de tudo. Hoje, isso é uma realidade brasileira. Você quer falar um pouco sobre isso, desses dados, porque essa pesquisa é fantástica? Perfeitamente, Ivo. Sim, a gente precisa partir e de novo falando como antropóloga, o fato da gente fazer parte desses, vamos dizer, grupos sociais, né? Dessas comunidades que a gente faz parte, né? Desde a nossa família, da escola, do bairro, da cidade, do país que a gente é, do time de futebol que a gente é e etc. Essas comunidades vão formando identidades que são muito importantes para uma coesão social, para uma rede de apoio social, né? Ao mesmo tempo, elas também vão definindo quem é nós e quem é outrem, né? Quem são as outras pessoas. É na definição dessa outredade e como você se relaciona com outras pessoas que não são a tua família, que cuidados ter e que comportamentos ter. Como se relacionar com outras pessoas de outras cidades e outras hierarquias na escola. Né? Nesse estabelecer das outras pessoas e estabelecer quem é que somos nós, que todo mundo tem preconceito. As pessoas lá em casa, eu mesma, você. O preconceito é resultado dessa, vamos dizer, desconhecimento de quem possa ser essa outra pessoa, esse outro grupo, né? E então, todo mundo tem preconceito, né? Muitas vezes, sem perceber. É o que nós chamamos de vieses inconscientes. Né? Felizmente, estamos trazendo esses vieses cada vez mais à consciência. Mas ninguém tem uma isenção, né, deles. Inclusive eu, né, que venho lá de 1996 trabalhando, né, com temas LGBTQIA+, e de gênero na faculdade até hoje. Eu identifico muitas vezes os meus preconceitos, seja de gênero, seja étnico-raciais, de capacitismo, gordofobia, e por aí vai, né? Então, todo mundo, ninguém tem isenção disso. Né? Agora, você ter a consciência, você ter
o desejo de identificar, aprender, expandir esse nós é o mais importante e a base de tudo. Então, mais ainda, quando você tem um lugar de referência, de tomada de decisão, de gestão sobre outras pessoas, né? Você já tem uma responsabilidade como ser humano, né? Mais ainda quando você está dentro de um tecido de tamanha importância quanto é o mundo do trabalho, né? E mais ainda quando você está em um cargo de gestão de equipes e por aí vai o seu nível de responsabilidade perante outras pessoas, entre mais responsabilidade administrativa e, vamos dizer, na hierarquia da tomada de decisão, né, você tem, mais você precisa ter noção e responsabilidade nesse caminho de aprendizagem, né? Então, realmente, por exemplo, um desses grupos, como você mencionou, que a gente felizmente participou dessa pesquisa liderada por uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão da Argentina, que são os nossos parceiros institucionais na Argentina, chamada Nodos Consultora, chamaram a Integra Diversidade para realizarmos no Brasil. Essa pesquisa latino-americana, né? Sim. Então, participamos através da Integra Diversidade, em parceria com a Transempregos, né? Da Maite Schneider, que é a nossa cofundadora também, e da Diálogos Entre Nós, né? Que é uma outra consultoria, principalmente em questões étnico-raciais, mas não só. Então, realizamos esse trabalho, né, no meio da pandemia. Foi na pandemia. No meio da pandemia, a gente mandou online, né? Acionamos as mais diversas parcerias, porque aproveitamos essa expansão, né, da conectividade que houve. Naquele momento. Exatamente, né, que foi uma das questões que fez dar um pulo, um salto de qualidade, vamos dizer, nessa interação, né, que quebrou um pouco essa hegemonia São Paulo, Rio de Janeiro, né? Sim. Então, colhemos depoimentos do país inteiro e, assim, constatou-se algumas questões importantes, né? A identidade de gênero, que as pessoas transgêneras, na sua mais variada, né, na sua pluralidade, elas realmente são aquelas que sofrem o maior peso e o maior castigo da sociedade por não se alinharem, né, nessa obrigatoriedade e nessa normatividade imposta de que se você te designaram como homem ao nascer por ter um genital, ai de você se não se encaixar, se não se sentir, se não se identificar e manifestar isso publicamente. E da mesma maneira, se você for identificada como mulher, porque ali está o genital, então, portanto, você deve ser, tem que vestir, não pode fazer, não pode dizer e etc. E se você não se identificar com isso, né? Realmente é uma carga muito, muito enorme. Inclusive, mais ainda para as mulheres trans e travestis. Por quê? Porque os homens trans, eles e mais ainda com a aplicação da testosterona, eles alcançam uma passabilidade que as pessoas falam, ai, nossa, mas eu nem imaginaria, não sabia, enfim, muito, muito, muito rápida, né? Então, apesar de sofrerem violências, invalidações, ameaças de estupro corretivo, enfim, as mulheres trans e travestis, elas continuam permanentemente invalidadas, violentadas, assassinadas das maneiras mais terríveis. E também excluídas de todos os espaços, né? Mas também é importante dizer que, sim,
continuamos com grandes e altos níveis de violência para homens gays, né, para as lésbicas. As lésbicas, e a gente tem constatado isso em anos de pesquisa, que elas são consistentemente uma esmagadora minoria dentro da diversidade de orientação sexual nas empresas. Dentro das empresas? Sim. Menos que homens gays, menos que homens e mulheres bissexuais, inclusive em ocasiões menos do que pessoas pansexuais. E a gente está justamente trazendo esta questão para ser conversada, para entender como essa sobreposição de discriminação de gênero com a discriminação de orientação sexual está afastando ou está fazendo, excluindo, ejetando, enfim, as mulheres lésbicas dentro das empresas. Informação nova para mim. Eu achava que o grupo gay e lésbica eram já mais os homens, né, homossexuais, os gays e as lésbicas, eram os mais que tinham uma acomodação já mais natural, mas não, eu não sabia que a lésbica sofria isso. Então, justamente por isso, Ivo, Que interessante. é que é importante você desagregar as populações e não tratar todo mundo como uma sacola só, né? LGBTQIA+, e as pessoas vão entender gays, principalmente, lésbicas. E não reconhece os outros, né? As outras possibilidades. Exatamente. E isso é interessante. Obviamente, lá na empresa existe nós somos hoje 90 pessoas e toda a processo nosso de busca de profissionais no mercado é assim, tem que ter, obviamente, uma questão mais de qualificação, porque é uma empresa técnica, mas a gente respeita muito quem está começando, porque a gente vai ensinar, porque eu não posso também. E não há nenhuma determinação sobre nenhum outro aspecto que não seja uma pessoa que tenha já algum alinhamento com a área de sustentabilidade, que possa trabalhar com a gente, e disponibilidade para viagem em alguns momentos, porque é claro que muita coisa pode ser remota e a pessoa é mãe, a pessoa está cuidando ou tem alguma possibilidade de não poder viajar, e a gente também respeita essa pessoa e vai ser alocada num projeto que tenha isso. Mas, obviamente, consultoria, você sabe, né, tem, infelizmente, que se deslocar para algum cliente para dar uma palestra, alguma coisa. Mas hoje a gente tem um grupo. A gente hoje tem uma determinação que, assim, vamos entrevistar todas as pessoas, quem chega para a gente. Mas chega pouco, né? Chegam poucas pessoas LGBTQIA+. E aí tem uma questão que vale a pena até a gente abordar aqui, como que a gente pode ser mais atrativo? Porque a nossa empresa talvez não esteja sendo atrativa para que uma pessoa possa pleitear uma vaga e colocá-la um currículo. Porque vai ser muito bem aceita, mas hoje eu acho que a gente não é tão atrativo, talvez pelas comunicações ou aonde nós fazemos, porque a gente faz os sites de vaga comum, que é comum, a gente vai no comum. Mas você recomenda uma forma para que a gente seja mais atrativo para o grupo, para a comunidade LGBTQIA+, colocar um currículo e falar assim, poxa, essa empresa se preocupa com a gente porque a gente realmente faz isso. Como que eu posso fazer isso? É uma consultoria online aqui. Perfeito, não, que tomara que possa ajudar a auxiliar muitos outros empreendimentos. Olha, primeiro de tudo, é fundamental olhar para dentro de casa, entender o que já temos e o que não temos, como temos nos comunicado e o que essa comunicação não está comunicando. Sim. Né? Antes das empresas saírem, né, esbaforidas, né, precisamos contratar mais pessoas, vamos olhar se de fato já existem, não existem, através de uma pesquisa externa, anônima, qualificada, né? É o que nós chamamos de diagnóstico na Integra, porque não é só ter números, claro, né? Quais caixinhas, entender onde essas pessoas estão, como elas estão, qual é a percepção de segurança ou insegurança, a percepção da gestão, né, das equipes. E entender essas questões vai fazer com que você, de maneira qualificada e efetiva, possa aí sim passar para qualificar
a sua área de comunicações, a sua área de gestão de equipes e a área de recrutamento e seleção. Desde onde você anuncia a vaga, quais grupos você vai acessar. Você precisa se dedicar a chegar até comunidades, sejam no Instagram, LinkedIn, inclusive Facebook, né, para anunciar as suas vagas. A linguagem. A linguagem ela precisa ser claramente não sexista, não discriminatória, precisa se dirigir às pessoas no geral, sejam elas homens, mulheres, pessoas não binárias, etc., né? E que deixe claro que pessoas LGBTQIA+, são bem-vindas e que há um preparo para receber essas pessoas, especialmente as pessoas transgêneras, né? Aquele guarda-chuva de mulher trans, homens trans, travesti, pessoa não binária e etc. Né? Eu acho que isso é uma discussão muito legal. Eu vou com certeza levar isso lá para os nossos líderes, porque eu acho que isso, sabe, e você falou isso no primeiro bloco, né? Que ele dá. Realmente todos nós somos, né? O agente de transformação. Então, obviamente, é uma empresa pequena nossa, né? SG4 não é uma empresa que tem 1000 funcionários, mas a gente, ou 1000 pessoas que nos ajudam nessa jornada, né? Mas eu acho que nós, como pessoas que realmente se percebem e percebem também o nosso preconceito, né? Eu acho que a gente tem que identificar isso, porque o mais inteligente é você poder perceber que, opa, eu falei uma coisa aqui que é inadequada, e quando alguém fala pra gente, poxa, não foi adequado o que você falou, essa piada aí não caiu bem, ou a pessoa ali pode se sentir, e a pessoa, humildemente, eu acho que falta isso um pouco, dela fala, poxa vida, né, eu realmente fui inadequado, peço desculpa, não, acho que evita porque isso, e porque tem gente que fica extremamente chateada quando você faz uma abordagem leve, fala, não, pede o quê? Porque as pessoas têm muita agressão, inclusive, quando são confrontadas mesmo em relação aos preconceitos que tem. Fala, isso é um baita de um preconceito, você tem que ignorar isso, porque isso não tá legal. Isso aí, hoje, meu amigo, você não tá mais da pedra lá, que não se discutia tanto isso. Hoje você... Então eu vejo que realmente a gente tem que estar aberto a isso, e qualquer empresa, pode ser pequena, média e grande, tem que provocar as pessoas, né? E tem um ponto aqui que eu queria te perguntar. Identificamos, no cargo de liderança, uma pessoa que super inadequada, preconceituosa, daquele tipo assim, de carteirinha de broche, né? O cara é preconceituoso, ou a pessoa é preconceituosa de uma forma assim, desrespeitosa, até agressiva, e pratica assédio o teu tempo. A empresa dá chance, conversa, chama e fala, meu amigo, minha amiga, não pode. Assim não. Não é a nossa política. Ou o que você já viu no mercado, né? Não é aqui que você vai ficar, porque realmente nós praticamos um ambiente diverso, respeitoso, e você não se encaixa isso. Você acredita na chance dessa pessoa que é muito enraizada, ou realmente é melhor trocar porque vai ser muito difícil? O que você acha dessa pergunta? Olha, há assim, um leque de comportamentos, né, tão grande, amplo, né? Tão vasto, e de assuntos, né, que você precisa ter no mínimo, uma sensibilidade. O desejável, uma formação, né, um letramento, nem que seja de base, para você entender aonde que você pode estar excluindo uma pessoa, ofendendo, enfim. Mas um ponto de partida muito importante para as empresas elas precisam saber qual que é a legislação que existe não só no país, como no estado, no município. Há um desenvolvimento muito amplo, cada vez mais adequado de leis e normas dentro do Brasil que vão te dizer se essa pessoa fica ou não pode ficar, porque te vai fazer ou cúmplice, né, de uma situação que é considerada crime,
ou vai te fazer conivente, ou acarreta um risco enorme, não só de processos trabalhistas, como de impacto extremamente negativo para a imagem da empresa. Assim como parcerias de negócios. As pessoas investidoras, fundos de investimento, inclusive o próprio governo, enfim, para quem faz negócios com o governo, que requer esses investimentos, assim como nas questões ambientais, você precisa mostrar que você tem, além dos números de quantas pessoas de cada grupo social você tem um canal de denúncias atuante, um canal de denúncias adequado, atualizado, eficiente e eficaz, né? Que não exponha, revitimize as pessoas que denunciem, mas que também observem o direito, né, à defesa, o direito a ser informado, né, aquilo que a pessoa vai ser expulsa sumariamente, isso é ilegal. Isso, sim, isso é, você precisa observar, né, o direito à defesa, o direito a confrontar as provas, enfim. Então, há cada vez mais uma questão de legislação que incide nessa decisão. Não sendo um crime ou uma contravenção clara, né, às normas internas ou externas da empresa, você pode chamar a pessoa e falar, olha, o seu comportamento realmente não está adequado à cultura que a gente tem ou a cultura que a gente está trabalhando para vir ter, para construir, né? Como e por que não se adequa é fundamental. Uma das minhas experiências, e eu acho que algumas pessoas aqui do nosso público vão se identificar como pessoa imigrante, né, também latino-americana, é a grande dificuldade de dar um feedback negativo, uma avaliação negativa que as pessoas têm culturalmente no Brasil. Seja para dizer não vou, não quero, não gosto. Aí é claro, eu vou ver, vou pensar, enfim, não se comprometer muito. E isso se traduz para dentro das empresas. Saber dar uma avaliação e um feedback que possa causar um grau de incômodo, um grau de resistência, de choque, precisa ser dado sempre de maneira clara, de maneira construtiva, apontando o que fazer, como fazer, onde fazer, com quem fazer, mas precisa fazer. Né? Porque muitas vezes aí se utiliza o corte de gastos para não passar que a pessoa não estava fazendo bem o seu trabalho, não estava se adequando às novas expectativas, comportamentos, qualificações técnicas, né? Então, corte de custos. E aí você priva a pessoa de um aprendizado e de uma possibilidade de crescimento maior. Se a pessoa optar também por dizer realmente não curto, não gosto, ela já vai sair. Perfeito. Você nem vai precisar demitir, mas precisa ser clara aquilo que não é mais admissível, os porquês e os comos. Muito bom. Kelly, muito bom. Vamos encerrar esse segundo bloco, partindo para o terceiro. Até lá, pessoal. Daqui a pouco voltamos. SG4 Soluções Integradas. Consultoria estratégica para um futuro sustentável. SG4 Gestão Ocupacional. Trabalhe com segurança, viva com saúde. Voltando aqui para o terceiro e último bloco com a Kelly, essa conversa fantástica. Eu quero, Kelly, aqui te fazer uma pergunta que, para esclarecer para o nosso público, como isso é inadequado, né? Que são as pequenas piadinhas, as violências veladas, as violências numa mesa de jantar, quando a pessoa fala assim, poxa, você não está faltando academia, não?
Você não viu essa, perdão, essa roupa não tá muito apertada, não. Hoje isso é muito comum. Eu acho isso de uma extrema invasão à pessoa, né? Ninguém merece ter que ouvir um ato de deselegância disso e a pessoa não pensou. Como combater isso? Como que a gente pode conversar com a pessoa no ato de educação? Falar, pessoal, não, né? Isso realmente existe, né? Eu queria te ouvir um pouco, né, da tua experiência para esse tema. Perfeitamente, Ivo. Olha, nós estamos neste momento nos adentrando no campo das violências. Perfeito. Né? E eu acho fundamental a gente qualificar também essa discussão, porque a maioria das pessoas, quando, né, pensamos em violência, pensamos em violência física, sim, né? Sim. E daí, violência sexual. Perfeito. Né? É mais Violência doméstica, violência de gênero. Então, essas questões das violências têm ido se qualificando também com o avanço das pautas sociais sendo levadas a sério, sendo discutidas, sendo trazidas para o campo, né, do debate social e da legislação. Nesse sentido, também temos ido avançando, descobrindo outros tipos de violência, muitas vezes não tão falados, não tão conhecidos, mais escondidos, mais naturalizados, mas que servem de pedra fundamental para chegar naquele nível de ápice de violência física, homicida, né, que a maioria das pessoas se identifica. Então, para que isso aconteça, há uma progressão dessas outras violências. Começa com violências simbólicas, né? Naquilo que outdoors, glamour, trazendo glamour para situações muito escabrosas, para situações muito racistas, por exemplo, situações capacitistas, gordofóbicas e etc. É uma violência institucional desnaturalizar, furtar de vermos corpos que não estejam dentro aquele padrão, né? Apesar de que recentemente tenha pessoas reclamando da suposta discriminação aqueles corpos e pessoas padrão que sempre estiveram nos lugares de poder. Então, há desde violências simbólicas até violências institucionais. Quais que são essas violências institucionais? A portaria do teu prédio está preparada para reconhecer nome social de uma pessoa trans ou não está preparada? O teu formulário de cadastro de currículo está preparado para reconhecer, colocar nome social e ser chamado por isso e ser respeitado por essa claro. Esse cadastro só contempla pessoas que se encaixem dentro da identidade masculino, feminino, ou há a possibilidade de reconhecer outras identidades. E assim por diante. Isso é uma violência institucional, né? O teu cadastro, ele está pronto para reconhecer o protocolo de solicitação de refúgio ou não está? Né? É só RG ou você também pode cadastrar Registro Nacional de Migrante? Sim. Né? Porque ali você está deixando... Sim. O RNE, porque você tem um RNE hoje, né? Então, sim. você que agora é RNM, né? RNM é Registro Nacional de Migrante. Migrante. Legal, não sabia. E achei que era RNE. etc, né? Sim. Como temos outros tipos de violência que têm sido chamados de microviolências, porque elas são administradas em gotículas, vamos dizer. Pílulas de violência. Pílulas de agressão, cotidiana, que as pessoas têm que sofrer muitas vezes desde que estão na mais tenra infância, lá na creche, lá na escola, na escolinha, no colégio, na faculdade,
na vida inteira, né? Seja porque tem, vamos dizer, algum tipo de deficiência, porque tem um corpo fora do padrão, porque tem uma questão étnico-racial, né, que não é reconhecida, que muitas vezes é naturalizada, como acabou de sair a pesquisa, né, de que no Brasil o espaço que as pessoas experimentam mais racismo na sua vida é na escola, né? É dali que muitas dessas pessoas não só experimentam, como aprendem e têm ela validada. E essas mesmas pessoas são aquelas que levam esses comportamentos para a faculdade e para os espaços de trabalho, né? Futuramente. Então, essas microagressões, né, que acontecem com as mais variadas pessoas, elas são disseminadas muitas vezes sob o formato de, entre aspas, piada, né? Mas não só no formato de piada. Eu já vou falar um pouco mais, né, nessa questão do formato de piada, mas também outras práticas, como olhares, como você excluir as pessoas de convites e de momentos de socialização de equipe. Né? Ninguém precisa ficar convidando todo mundo para o casamento, para o happy hour, ou para o batizado do filho, filha, enfim. Não, estamos dizendo de espaços de socialização e coesão, de reconhecimento, né, ali da equipe de trabalho, né? Ou, por exemplo, aqueles comentários da vida alheia que tantas pessoas curtem, desfrutam, é até uma instituição social no Brasil. Muitas vezes já ouvi falar, quem não gosta de uma fofoca, todo mundo faz, todo mundo gosta. Na verdade, quando você utiliza o seu tempo, a sua energia, para falar da vida alheia de uma maneira desconstrutiva, de uma maneira pejorativa, de uma maneira... julgativa, né? Exatamente, com julgamento, e sem o intuito de contribuir, ajudar em alguma coisa, isso também faz uma erosão do tecido social. Perfeito. Né? Essa evidência, quando já é feita na frente da pessoa, ela se transforma em aquilo que a gente falou, entre aspas, piadinha. Né? Essas piadinhas, e eu trabalho com tantas pessoas, né, ajudando executivas de multinacionais para se adequar ao trabalho de grupos multiculturais, é outro trabalho que eu também faço, em inglês e em espanhol. Uma das primeiras coisas que eu advirto para essas pessoas é: tenha muito cuidado com os comentários, com as piadas, né, que você vai fazer, porque elas vão seguramente te fazer perder o emprego mais rápido do que você ficou no processo de seleção, né? Então, não é mais legítimo você ficar se escondendo de trás de comentários que são desrespeitosos, inadequados, profundamente ignorantes, né? Porque demonstram que você não tem qualquer conhecimento mínimo de uma realidade fundamental, né, sobre outras pessoas. De respeito ao outro. Exatamente, do respeito às outras pessoas. Eu sempre digo o seguinte: se você quer fazer uma piada, né, você é o melhor material. Eu gosto muito de rir de mim mesma, sabe? Das atrapalhadas que eu faço, das coisas que eu esqueci, enfim, das situações inusitadas. Faça a melhor piada sobre si próprio, sobre si mesma. E respeite, né, o outro. E respeite as outras pessoas. O Kaylen, né? A gente está aqui chegando no final. A nossa conversa é tão boa que a gente já está, né, partindo já para o final aqui do episódio. Poderíamos conversar muitas horas aqui. Eu acho que esse tema, ele necessita de um espaço, necessita que as pessoas conversem mais em casa, mais nas instituições, nas empresas, mais em sociedade, né, para a gente respeitar o outro, que é diferente da gente. E eu sou diferente de alguém que também espero ser respeitado, porque por algum motivo eu posso ser diferente
e por alguma questão, eu acho que a beleza da nossa vida e sociedade é quando a gente vive em harmonia, em respeito. E eu chamo empatia, né, que você ter empatia pelo outro. Isso é uma jornada que eu acho que é longa na nossa sociedade, mas que essa nossa conversa possa em algum momento chegar a alguma família ou alguma empresa e possa iluminar, né, as pessoas para que elas, né, uma semente de transformação. Então, eu queria já agradecer a sua presença, né, o seu discurso fantástico e deixar o espaço para você falar para a nossa audiência né, a sua conclusão, as suas últimas palavras aqui nesse momento, para o público que nos acompanha. Perfeitamente, obrigada. Bom, eu queria convidar a cada uma das pessoas, né, do nosso público para se realizar a seguinte pergunta, né? Como eu posso contribuir, né, para que esse caminho de transformação, no qual as diferenças possam conviver, o respeito às diferenças possam conviver, sempre dentro de um marco de respeito às leis, de respeito, né, à existência, né, e ao direito de sermos diferentes em termos políticos, em termos de trajetória, e de identidades, de credos e etc. Porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de um contingente de seres humanos que, em lugar de se atacarem uns aos outros, de exterminarem das mais diferentes maneiras, sejam através de conflitos, sejam através de expulsões dos lugares de visibilidade e tomada de decisão, ou seja, através daquelas pequenas piadas, como podemos avançar para que todas as pessoas possam atuar, né, nessas mudanças tão urgentes e necessárias. Precisamos aprender umas pessoas das outras, mas muito mais importante, precisamos agir, né? Agir para a tomada de decisão sobre o que consumimos, de quem consumimos, com quem estamos e o que nós vamos proporcionar para o mundo e para as outras pessoas no nosso entorno. Então, vamos não só respeitar o planeta, mas as pessoas que estão dentro desse planeta para termos decisões mais justas, decisões que tenham uma transformação mais rápida nessa velocidade que o próprio planeta e a própria sociedade precisa neste momento. Muito bom. Kellen, muito obrigado. Sucesso para a Integra Diversidade, que você possa, né, plantar muitas sementes e transformar, né, que é o nosso objetivo aqui também. Muito obrigado. E, pessoal, obrigado por acompanhar o episódio, estar aqui com a gente sempre, acompanhando as entrevistas do Gestão em Ação, que servem com o objetivo de plantar sementes, divulgar assuntos importantes, relevantes, dentro desse tema de gestão e sustentabilidade. E você, como aquele falou muito bem, é um agente de transformação. Se junte, né, a todos nós nessa jornada que ela necessita de cada um fazendo aí pequenas e rápidas ações, elas são muito transformadoras. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. SG4, inspirando a excelência.